Primeiro, tem que atentar para a definição de ego que vocês estão falando. O ego, de fato, ele é a sua individualidade, o que te torna um indivíduo. Ou seja, é Deus sendo você no espaço temporal. E esse é seu ego, de fato, o verdadeiro ego. A sua centelha, a fagulha de luz que mergulhou no próprio corpo e se tornou uma individualidade. Então, isso é seu ego. Só que esse ego, ele vai sendo moldado, né? É uma película que está em volta nessa agulha de luz que vai ecoando com ecos cada vez mais profundos e se conhecendo cada vez mais até voltar para o seu ser dévico, que é aquele que mergulhou um dia, entendeu? Esse é seu ego de fato, que é o seu eco, entendeu? É o eco. Você só se reconhece por causa dos seus ecos. Como que você se reconheceria se não houvesse os ecos passados, entendeu? Você se mantém sendo o que é graças aos seus ecos. E isso é seu ego. O eco e o ego é a mesma coisa. Mas esse ego que eu tô falando, o ego real, que se dissolver você não existe mais. Entendeu? Essa é a sua individualidade. É Deus como um indivíduo, não mais ele sozinho. Eu sou Deus, indivíduo, você é Deus, outro indivíduo. Individualidade, ego. Eu sou um ego, Deus, e você é outro ego, Deus, entendeu? Existindo no contínuo espaço temporal. E esse eco, quanto mais profundo ele for, mais você se reconhece, até chegar a ser dévico. Então isso é seu eco, seu ego. Agora esse ego que o povo fala aí, é a distorção. É aquilo que você pensa que é de acordo com a doutrinação que você teve na vida atual que tem agora. Por exemplo, você, Michele, se você não livrar desse ego ilusório, não o ego real, o que você é, o seu eco, o ego ilusório, porque até o eco, você tem o eco também, o eco real, né, das suas vivências passadas, daquele que mergulhou no corpo de Deus e vem vivenciando, e você tem seus ecos ilusórios, seus traumas, entendeu? Seus medos. Isso é o ego também, é o eco que ecoa dentro de si mesmo, mas de acordo com as suas vivências, com seus traumas no teatro, entendeu? Quando você foi, por exemplo, xingada, ou então quando zombaram de você, vamos supor que você gosta de música e é um pouco vergonhosa, você subiu num palco e te zoaram, jogaram garrafa, né? Aí você pega um trauma. Isso aí é um eco do teatro, ou seja, é um ego ilusório que vai formando. Mas é um ego ou um eco, pode chamar dos dois, porque funciona do mesmo jeito. É ilusório. Tem o eco temporal, que ecoa do corpo de Deus, que te torna um indivíduo, que é Deus individualizado, que é o eco, seu eco real, que quanto mais profundo ele for, mais você se reconhece, que é o seu ego. E tem o eco ilusório também, que também é o ego ilusório. Esse nome serve para os dois aspectos. O eco e o ego é a mesma coisa. Mas do mesmo jeito que existe o seu ego de verdade, que é o seu eu temporal, né? O seu ego, o seu eu atemporal, vivenciando uma vivência temporal, que é o eco profundo, que ecoa do corpo de Deus, que vai se autoconhecendo e se tornando cada vez mais autoconsciente até se tornar um ser dévico. E existe o ego ilusório, que vem de traumas, de felicidades e etc. Que ele vai se formando de acordo com a doutrinação local, né? Com a civilização da qual você troca informações. A mídia, a escola, a igreja, a família, vai formando um ego, entendeu? Um ego e um eco. Só que não é o eco lá do corpo de Deus profundo, que vem do atemporal. Não é esse eco que te fica procurando a felicidade, que já conhece, que está lá em ômega, né? Alfa e ômega, né? Ômega, eu sou o alfa e o ômega, né? Lá em ômega, entendeu? Então, o eco real do corpo de Deus é você dévico mesmo, é o próprio Deus ecoando dentro de você para buscar a sua atemporalidade. E agora o eco ilusório é o que ecoa de acordo com os pacotes de informação que você recebeu. Voltando a dizer, seus traumas, etc. Esse seu eu temporal, esse seu indivíduo temporal, Michele, entendeu? Então isso aí vai gravar vamos chamar assim, registro acástico, né? No registro do tempo vai ficar gravado, entendeu? Isso aí vai existir. A Michelle existiu do 0 ano até tanto ano. Não vou precisar quantos tempos vai viver, não. De 0 até tantos anos. Essa aí é a Michelle. Esse é o eco temporal, que é feito de sonhos, traumas, etc. E o eco atemporal é o que vem de Deus, do seu eu deco, que busca a ele mesmo, entendeu? Que fica se buscando para ter vivência, entendeu? Passado, presente e futuro, entendeu? Atemporal, eterno. Esse é o eco real. E tem o eco temporal teatral, que pode chamar de ego também, mas a gente aqui usa o eco, porque é o eco que ecoa dos pacotes de referências, no caso atemporal,
né? Que você vai, tudo que você vai ouvir, enxergar, tocar, etc., é o seu eco de acordo com o corpo de Deus, é o seu eco atemporal, né? Que permite você existir atemporalmente, o seu eu superior, de quinta dimensão, que é um eco profundo, entendeu? E agora o eco ilusório, que também é o ego ilusório, é esse teatral, que vai depender do seu sonho e seus traumas, entendeu? Do que etc., né? De como você viveu a vida, entendeu? Quanto mais alinhado com a simetria, quanto mais alinhado com o seu eco real, quanto mais você se conhecer, quanto mais intimidade você tiver com o seu esse eu superior, mais feliz você vai ser, porque você não vai ser assimétrico. Você vai ser simétrico, você vai comungar com o Espírito Santo. Então esse é o eco profundo. Agora o eco ilusório é esse assimétrico, é esse ludibriado, é esse iludido pelo sistema judaico. Esse é o ego ilusório. Tá entendendo? É esse ego que tem que ficar de lado para você viver o seu eco real, para seguir a simetria, para as coisas darem certo na sua vida, entendeu? O que não deixa o livre-arbítrio de lado, porque você escolhe se você vai viver o ego ilusório ou o ego real. Você vai viver iludida nos seus traumas e etc., ou se você vai viver essa simetria. Então, espero ter sido bem claro. Então, o eco e o ego é a mesma coisa. Nas aulas, eu não lembro qual, ele fala que o eco e o ego é a mesma coisa. Quando ele fala eco, aí o Rogério comenta, o ego, ego e eco é a mesma coisa, até vem da palavra. Ele não fala isso pro Rogério, ele responde, o Rogério fala lá no fundo. Então, o Bob mesmo afirma que o eco e o ego é a mesma coisa, mas existe tanto o eco ilusório teatral quanto o ego ilusório teatral. As duas palavras abocanha, abrange, sintetiza a mesma coisa. A centelha divina é a fagulha de luz que mergulha no corpo de Deus, lá no início, geometria. Na medida que ela vai formando, né, passando pelos momentos, que eu não vou ficar repetindo aqui, que é o primeiro momento, reta, triângulo, quadrado, tá? Vai formando isso, ela vai agregando informação, certo? O ego, essa fagulha de luz já tem toda a informação, que é o próprio Deus que mergulhou no seu próprio corpo e esqueceu para poder lembrar, para ter experiência. Porque senão ficava sozinho no vazio do nada. Então essa fagulha, essa centelha da luz, tipo um fogo, não tem uma fogueira, não espirra aquele foguinho assim, ó. Se você catar esse fogo e usar tecnologia para captar a informação que tem naquele fogo, você vai ver que aquele fogo e a fogueira é a mesma coisa. Aquela centelhinha que voou e a fogueira é a mesma coisa. Só que individualizou. Saiu do fogo, mas continua sendo a mesma coisa. A informação é a mesma. Então o que acontece? Essa fagulha de luz quando mergulha no seu próprio corpo, ela precisa esquecer para poder lembrar. Então ela mergulha e começa a fazer lá os processos geométricos. Quando mergulha no vazio do nada, haja luz. Ela começa a fazer os padrões geométricos para criar tudo. Então, esses padrões tal vão formando figuras de linguagem para dar entendimento. Vai formando uma película nela que vai agregando informação para ela se conhecer como um indivíduo separado de Deus. Ela vai ter uma personalidade, um ego. Esse ego é o agregado de informação temporalmente que essa centelha vai tendo, porque senão ela seria Deus de novo, igual, idêntico, então não teria experiência, Deus não conversaria com ninguém, você não conversa com Deus através do abstrato, através do Espírito Santo, através do seu íntimo, como que haveria essa conversa não existisse você? Porque você é Deus, mas é individualizado, então ele pode conversar com ele mesmo. Agora, se ele ficasse sozinho, com toda a informação, sabendo tudo e tal, ele ia conversar com ele como? Não teria conversa. Então, quando ele mergulha no corpo dele, ele tem essa película que começa a agregar informação, que é o ego, e ao mesmo tempo é o eco, porque vai ecoando. Quando ele espirra pra fora, forma reta, ele lembra que ele espirrou porque queimava. E esse eco de lembrar quer fazer ele correr desse queimar. E ele começa a se posicionar em vários posicionamentos de geométricos perfeitos, para não se perder de novo no vazio do nada. Esse eco também é o ego que vai se formando, é uma personalidade que vai se formando e vai se conhecendo e não pode se esquecer novamente para não voltar para o vazio do nada. E vai se conhecendo, vai se informando até chegar no reino humano que se reconhece como humano que é. Só que normalmente o humano, quando ele não está transbordando no reino dévico, ele fica tem traumas, tem um monte de coisa vindo do teatro, entendeu? Ele é iludido pelo teatro judaico, por esse mapa confuso. Então ele não sabe distinguir o que é ele de verdade, o eco dele atemporal, para ele se reconhecer com o ser de quinta dimensão, e o que é o eco ilusório que ecoa das informações teatrais. Entendeu? A centelha divina é Deus. Mas quando esse Deus mergulha no seu próprio corpo, ele cria uma personalidade, uma personificação. Mas para essa personificação se conhecer novamente como Deus que é, precisa esquecer, para Deus poder ter contato com ele mesmo separadamente, entendeu? Individualizado. Entendeu? Você, Michele, é esse eco profundo que veio, né,
temporalmente, linearmente falando, veio lá do mergulho que deu no seu próprio corpo, fez o processo geométrico, fez o processo atômico, fez o processo mineral, o processo mineral, né? Você se conheceu como minério, etc. Depois você se conheceu como planta, se conheceu como animal, se conheceu como humano e vai se conhecer como, ou já se conheceu, não sei, vai se conhecer como um ser dévico, como Deus que é. Entendeu? Que já sabe, que já entende todo esse processo, entendeu? Mas então, a centelha não é o ego. A centelha precisa de um ego para ela se conhecer como um indivíduo. Esse ego e esse eco é a mesma coisa. O ego já é essa personalidade. Michele, não chamou Michele para sempre. Michele é o seu eu temporal agora, nessa linha temporal, que vai viver tanto, lá no cemitério, lá vai ter escrito Michele de tanto a tanto. Esse é o seu eu temporal agora, seu ego agora. Mas e o atemporal, né? O eco atemporal. Então esse eco é o que faz a centelha ficar fugindo de sofrer, fugindo da dor, formar os padrões, etc, agregando informação, um eco profundo que vai formando um ego individual, individualizado, é Deus individualizado. Então é uma centelha que é Deus, sabe tudo, tá tudo ali dentro, mas esquece e vai criando um eco profundo para lembrar lá no final, para ter vida, para ter movimento, para ter experiência, para ter surpresa. Então esse é o eco real, é o ego real. O ego seu real é a individualidade de Deus que vai se conhecendo através do eco. Então o eco e o ego é a mesma coisa. Porque o que forma o ego? É o eco. E o que forma o ego ilusório também é o eco ilusório. O ego ilusório é esse que a pessoa pensa que é, entendeu? Porque, vamos supor, ela nasceu, aí os pais têm o sonho, o pai tinha o sonho de ser alguma coisa que ele não conseguiu ser, ele vai e projeta esse sonho na criança. Aí a criança começa a sonhar o sonho do pai. Aí ela fica traumatizada, etc, triste, porque ela não se conhece e acha que ela queria aquilo, mas ela não quer. Então ela tem um trauma, ela vive o sonho que não é dela. Então isso é um eco ilusório que forma um ego ilusório, que não é ela de fato. Então, é isso.